Vamos lá. Hoje, sexta-feira aí, paradona, né? Então, acho que eu não vou comentar das coisas que aconteceram. Vou comentar uma outra coisa que me chamou a atenção hoje. Um dos motivos que a gente perde dinheiro na bolsa, eu comecei a observar alguns clientes, né? Clientes muito bons, clientes com vidas muito boas e bem financeiramente, de saúde e tudo. E de repente eles têm uma característica comum entre eles. Eles perdem dinheiro constantemente. Em vez de ter uma consistência de ganho, eles têm uma consistência. Foi um lenço. Eles têm uma consistência de perda de dinheiro. Eles perdem constantemente dinheiro. Ganha pouquinho, perde bastante. Ganha pouquinho, perde bastante. E nesses 10 anos eu vim percebendo, acompanhando isso. Isso foi me chamando a atenção lentamente. E eu comecei a querer entender o que leva essas pessoas. Então a gente dá uma assistência para elas, a gente conversa, a gente fala, orienta, e o cara perde dinheiro. Seja porque eu não coloco um stop, seja porque eu uso um sistema que não tem muito sentido, né? Eu monto uma estratégia estranha, ou aparentemente ele parece ser uma pessoa arrogante, que na verdade não é bem isso. Então, algumas características importantes, né, bastante importantes, eu notei neste quadro, um perfil de vários e diversos tipos de pessoas que perdem constantemente na bolsa. E eu consegui perceber o que tinha de comum entre eles. Esse é um grupo, tem outro grupo, né? mais de dois. Esse grupo é deprimido, são pessoas deprimidas, elas estão numa depressão, estão no momento de depressão, não sabem que estão deprimidas, não sabem absolutamente nada, que elas estão deprimidas. Elas estão deprimidas, antigamente chamava triste, né? Tristeza. Depois ficou esse nome bacana, deprimida aí. Crença politicamente correto, essas coisas todas, né? Também, como for. Elas estão tristes, ela tem alguma coisa na vida delas que está triste. Então, para eu poder falar isso, é porque eu tive um contato mais próximo com esses clientes, né? Não foi simplesmente observar as operações deles. É que eu tive um contato, uma relação mais próxima, tentei ajudá-los a enxergar algumas coisas e a gente começa a ter um vínculo um pouco maior e a gente começa a perceber algumas coisas e essas coisas me levaram a entender que eles estavam tristes. Não vou falar deprimidos, mas tristes, com alguma coisa na vida deles. Seja uma relação entre um familiar, seja profissional, seja alguma coisa. Eles não estão passando necessidade, nem de dinheiro, nem de alimentação, nem de diversão, mas eles têm uma frustração, uma tristeza, não frustração, vamos tirar essa palavra, tem uma tristeza com determinada coisa, uma única determinada coisa, tá? Que pode ser muito grave ou não muito grave, vai depender de um psicólogo analisar a situação. E eu percebi isso, então. Aí, o que eles fazem? É uma autopenitência. O cara começa a perder. Não, porque para mim não dá nada certo, porque eu não consigo, porque eu entro na hora errada, porque esse troço, quando eu compro, da venda, quando eu vendo, da compra, e isso não funciona, bolsa é isso mesmo. E ele começa, então, a entrar numa autodestruição. É uma maneira, né? Antigamente o cara se suicidava, né? Mas não era para tanto, porque ele tá extremamente triste com uma determinada coisa na vida dele. E ele não está
deprimido a ponto de se matar. Não é isso. Ele quer agredir a si mesmo ou a alguém ou alguma coisa. E ele usa esses prejuízos para isso. Já viu criança que se belisca e se arranha para a mãe vir acudir? Acontece. Então, observando esses clientes, né? Foram 10 anos observando clientes, nenhum em específico, mas um conjunto, que a gente percebe que essas pessoas, elas não conseguem focar em ganhar, porque elas estão ali querendo fazer alguma coisa para se machucar. Porque perder proporciona dor, né? Isso é uma coisa que todo mundo que estuda um pouco a bolsa já escutou isso de algum analista, né? Ou de algum curso, alguma coisa. Perda igual a dor. Então você demora para sair do teu stop, porque você não quer assumir essa dor, e você sai rapidamente de um ganho, porque você está ansioso para ter uma vitória para o teu lado. E esse é um problema. Só que essas pessoas que estão extremamente tristes, com uma coisa na vida, porque não é um conjunto de tristeza, ela está triste com uma coisa na vida, tá? Elas acabam produzindo essa dor, né, esse autoflagelo. Elas acabam produzindo isso para que tenha algum tipo de atenção. Tá? Enfim, eu não sou psicólogo, eu não consigo mensurar isso, até difícil, né, de a gente mensurar, querer falar aqui e interpretar uma coisa muito diferente e criar polêmica. A ideia não é essa. A ideia, tá, é a gente pensar profundamente nisso, né? Se você está usando a estratégia certa, se você está olhando as coisas certas, mas de repente o teu dedo solta uma ordem lá, fala, pô, por que eu fiz isso? Né? Ou de repente você enxergou um puta de um troço, você vem ganhando dinheiro há um tempão, né? E está feliz, teoricamente feliz, e você pega e chuta o balde, perde tudo aquilo e mais um pouco, né? Então você faz um castelo de cartas, quando você vai pôr a última carta, você dá um jeito de derrubar aquilo, né? Uma coisa que você não precisava fazer, e você faz e desmancha aquele castelo de cartas. Então você desmancha um ganho às vezes longo, às vezes você montou algumas operações longas, vem há um bom tempo ganhando, está feliz, está, né, feliz, pode dizer, porque tem lá dentro alguma coisa que está incomodando. Quando, né, é a hora de findar, você resolve dar uma mexidinha a mais, e essa mexidinha a mais desmancha tudo que você fez e ainda te faz perder mais do que quando você entrou, né? Então não só perdeu o que você ganhou nesse período, como mais um pouco. Fica aí um clique, tá? De repente só tem alguma coisa triste na tua vida que vem fazendo você destruir coisas boas durante muito tempo, né? E você não percebe, que você entra num ciclo de azarado, saiu uma notícia que me pegou no meio do caminho, eu comprei e deu venda, virou não sei o quê. Então, sabe, dá uma parada, dá uma pensada. Isso é um clique, tá? Existem outras coisas, né? Autoestima é outra que derruba um monte, né? Autoestima, o cara vai lá no simulado, o cara ganha uma fortuna no simulado, né? Ele tá ali, a hora que ele entra no real, ele começa a perder dinheiro. Ele volta para o simulado, ganha dinheiro, mesma coisa que ele fazia lá, ele começa a querer fazer aqui, perde dinheiro. Por que isso acontece? Porque o cara tem autoestima lá embaixo, né? Então ele entra ali, começa a vir uma ansiedade dentro e ele começa a pensar nas coisas, e aquele peso entra nas costas dele,
Não falta de experiência nem nada, é falta, né, cara não tem, não acredita em si mesmo, né? A autoestima do cara é muito baixo, homem, mulher, tanto faz, né? Ele tem a autoestima muito baixa. E as pessoas também que têm autoestima muito baixa não percebem. Como as pessoas que têm alguma tristeza muito profunda também não percebem. Então, esses são só 2 exemplos, né? Existem outros exemplos. Você fala, mas pô, esse troço aí é matemática pura. Não é, né? A gente já viu que os gráficos corrigem tudo, né? A bolsa corrige tudo. Você acha alguma coisa nova, daqui a um pouco aquilo já é absorvido e não funciona. Então, é vivo, é um ser vivo. Essa porra aí é um ser vivo, entendeu? Então, não adianta, se você pegar um gráfico, ele reage, né, a notícias, ele reage a emoções, ele reage a um monte de coisa. Então, não adianta, não é matemática pura. Existem muitas emoções envolvidas nisso tudo, e então a gente tem que saber lidar com isso que está lá no gráfico. Mas o fundamental é lidar também com a gente. É entender, né, que esses são só 2, eu posso depois buscar outros. Que uma tristeza profunda e uma falta de autoestima, tá, não permite que você ganhe. Você pode até ganhar por um período, daí a pouco você vai fazer alguma coisa que vai te tomar tudo e mais um pouco. Tá? Então eu queria deixar esse recado, o pessoal pensar, imaginar como, né? Pode ser bobagem, pode não ser, mas são 10 anos vendo gente ganhar e perder dinheiro, né? E eu observo os que estão ganhando, e eu observo os que estão ganhando, de repente joga tudo fora. Aí a bolsa que não presta. Bolsa não é fácil, é um troço difícil, complicado, mas não é por aí. Eu vou ver outros temas, né? Tem que ver os temas positivos também, né? Por que eu ganho dinheiro na bolsa? Porque eu não sofro, tá? Então, eu vou colocar esse primeiro, o lado negativo da coisa, e depois eu vou colocar outro com o lado positivo. Aí eu vou fazer um playlist que eu vou colocar aquele primeiro, onde atrás é o café, tá? Depois eu vou colocar esse aqui, e devagarzinho vou montando uns playlists ali sobre a cabeça. Como a cabeça funciona, mais ou menos dentro da bolsa, né? Ou pelo menos as reações que nós temos. No mercado é muito interessante, chama muita atenção, mercado que proporciona ganhos, né, muito bons. Às vezes o cara ganha 2, 3 salários no dia numa operação na bolsa, né? É possível ganhar isso com um capital até reduzido, né? Porque a alavancagem chega a ser de 25% num day trade de ações, e de repente você pega um dia aí que anda bem e teoricamente você fez a tua cota do mês, né? E aí joga tudo fora. Então, se pensar nisso, né? Tem algumas coisas que precisam ser pensadas. Eu queria deixar esse recado para vocês e eu vou montando uma playlist sobre isso. Um ótimo final de semana para vocês todos, tá bem? Segunda-feira a gente tem o ao vivo às 13 horas, né? E depois à tarde eu coloco mais um vídeo para nós. Vamos ver como o estudo vai ficar na segunda-feira, mas essa semaninha que vem aí promete ser sonolenta. Ok? Grande abraço, ótimo final de semana, tô indo e